Boa noite, seja muito bem-vinda! O que eu hoje vou falar, a sua cintura de violão explica por que você só atrai homens indisponíveis. É exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, se você se identifica, se você tem uma cintura de violão, se você só atrai homens indisponíveis, se você está acostumada e cansada a ser aquela mulher forte, aquela mulher guerreira, essa live é para você. E você vai entender hoje o que tem a ver a sua cintura de violão com o fato de você atrair homens indisponíveis e o que você precisa fazer a partir de hoje para começar a atrair homens disponíveis, combinado? Você que está chegando vai deixando seu boa noite, vai me falando de onde você é, me fala se é a primeira vez sua aqui que a gente vai começar a nossa brincadeira. A Keila fez um vídeo essa semana e ela falou que era 3 horas da tarde e que ela não queria estar trabalhando aquela hora. Ela queria estar onde ela estava, que ela estava fazendo bolo, estava descansando, porque ela já tinha trabalhado essa semana, porque ela tinha um homem provedor para trabalhar e que a prioridade dela não era estar trabalhando, que a prioridade dela era cuidar dela, era estar bem, ela cuidar, ficar relaxada. Muitas pessoas questionaram, muitas pessoas criticaram isso. E é muito importante você entender que se você quiser continuar sendo uma mulher guerreira, uma mulher forte, você vai continuar solteira. Que no relacionamento existem 2 espaços, 2 lugares, o do homem e o da mulher. E o homem, ele vai fazer o papel do provedor, do protetor. Como forma prioritária, ele vai trabalhar, ele vai ganhar dinheiro. E a mulher, como forma prioritária, ela vai cuidar da casa, vai cuidar dos filhos, vai cuidar da energia da casa. Ela pode trabalhar? Pode, mas essa não é a prioridade dela. O papel principal dela no relacionamento não é ganhar dinheiro, é cuidar dela, cuidar da energia da casa, cuidar dos filhos. E se ela quiser trabalhar, ela pode trabalhar. Quando você começa a entender isso, tudo fica muito mais fácil e você sai daquela necessidade de que você tem que dar conta de tudo. Pode ser que você seja mãe solteira, pode ser que você seja uma mulher que trabalha bastante, que tem que se virar sozinha, mas você vai ver como que a sua vida vai melhorar quando você tiver um homem bom, um homem masculino, um homem provedor, um homem protetor na sua vida. E para você poder ter esse homem, você precisa começar a fazer alguns movimentos que você vai aprender hoje, tá bom? Então vamos lá. De onde que saiu essa questão do corpo, Por que o seu formato, a sua cintura e formato de violão tem a ver com o fato de você atrair homens indisponíveis? Todos nós somos uma combinação dos 5 traços: esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. E ninguém é 0% de um traço ou 100% de outro. Nós somos a combinação dos 5. Só que geralmente tem 2 ou 3 que a gente tem mais. E esses 2 ou 3 que a gente tem mais determinam como que a gente funciona na maior parte do nosso tempo, tá? Então, por exemplo, eu tenho mais rigidez, tenho psicopatia, tenho esquizoidia, então eu sou um cara mais frio, mais racional, mais prático, mais objetivo. E eu uso essa minha racionalidade, essa minha praticidade, essa minha lógica para ajudar as mulheres a pensarem de forma prática, de forma lógica no relacionamento e não pensarem de forma emocional. Certo? Então eu uso os meus recursos, que fui desenvolvendo eles a partir da minha infância, a partir dos meus traumas naturais, e eu uso esses recursos para poder ganhar dinheiro, para poder realizar as moções, para poder ajudar as pessoas. Então quando eu me conheço, sei quem eu sou, eu consigo entender quais são os meus recursos e como que eu posso usá-los. Assim também eu sei quais são as minhas dores e como resolver essas dores. Então você também pode começar a saber disso também quando você fizer uma análise de perfil, quando você fizer uma análise corporal. Desses 5 traços, eles são formados desde a nossa infância até no máximo 6 anos de idade. Então o primeiro traço é formado é o esquizoide. O esquizoide é formado quando a gente está no útero da nossa mãe. Os traumas que acontecem quando a gente está no útero da nossa mãe até no máximo 6 anos de idade são traumas involuntários que vão determinar como que o formato do corpo vai se desenvolver, tá? Cor do olho, cor da pele, altura, isso é genética, tá? Altura, cor do olho, cor da pele, cor do cabelo, isso é genética. Agora, o formato do corpo, o formato da cabeça, o formato e a expressão dos olhos, o formato e a expressão da boca, o formato e a expressão do tronco, do quadril e das pernas são determinados pelos traumas que a gente tem no útero da nossa mãe. Desde o útero da nossa mãe até no máximo 6 anos de idade. Essa ciência é do William Reich. William Reich é um cara chamado teoria dos traços. E é um cara que ele foi contemporâneo do Freud, ele estudou com o Freud. E quando o Freud não conseguia resolver um problema pela mente, ele passava para o Reich. E o Reich começou a ver
que as pessoas que vinham do Freud vinham com o mesmo tipo de problema, que vinham com o mesmo formato do corpo. E ele desenvolveu essa ciência que comprova, que mostra que cada formato do corpo tem uma mente diferente. Então você consegue entender como que você pensa, como que você age, quais são as suas maiores dores, quais são os seus maiores recursos e como você pode usar isso para atrair um homem saudável e como que você pode também identificar um homem saudável pelo formato do corpo. Não um homem saudável, porque todos os traços podem ser saudáveis, certo? E todos os traços podem estar na dor. Você vai identificar qual traço que combina mais com você. Então vamos lá. O esquizoide, quando a gente está no útero da nossa mãe, né? Ele é formado quando a gente está no útero da nossa mãe. E aí, por exemplo, se aconteceu algum evento externo com a mãe, um acidente, ela se separou, ou ela teve algum problema no trabalho, algum problema que mexeu com ela, o útero ali não vai passar mais aquele sangue que era quentinho, aquele útero que era confortável, começa a ficar mais frio, porque a mãe passou por algum problema. E aí, naquele momento, a percepção que a criança tem, que o bebê tem no útero da mãe, é que ela está incomodando. E aí, ela começa a concentrar a sua energia na cabeça e não desenvolve para o resto do corpo. E aí, essa pessoa, como que é o formato do corpo da pessoa esquizoide? É uma pessoa que é mais magra, que tem as juntas pontudas, que geralmente usa óculos e que é uma pessoa muito racional, muito prática, muito objetiva. Por quê? Porque ela pensa, ela é criativa, ela ficou no mundo das ideias. Ela não desenvolveu o corpo inteiro, a energia não foi por corpo, a energia ficou na cabeça, tá? No processo de mielinização da pessoa, né, desde aqui até os pés, foi concentrada a energia mais na cabeça. O segundo traço que se forma é o do oral, né? As pessoas orais, que é do nascimento até no máximo um ano e meio de idade, que é a parte da amamentação. Pessoas que amamentaram demais, pessoas que amamentaram de menos. São pessoas orais. Oral do excesso é a mulher que amamentou, é a pessoa que amamentou demais, o homem ou a mulher. A oral da falta é a pessoa que amamentou de menos, ou seja, é aquele peito que vinha ali, mas não vinha com atenção, não vinha com amor, não vinha com carinho. Era aquele peito que vinha meio, né? Vai, mama logo aí porque tá doendo meu peito, ou mama logo aí porque eu tenho que fazer alguma coisa. Então não tinha aquele amor, aquela coisa. Por outro lado, a oral do excesso é aquela criança que todo o problema que a criança tem, quando ela chora, né, a mãe dá o peito. Tá com calor, dá o peito. Tá chorando porque aconteceu alguma coisa aqui na blusa que tá incomodando, dá o peito. Toda vez que a criança chora, a mãe dá o peito, achando que toda vez é fome, mas na maioria das vezes não é. E aí a criança começa a entender que ela vai resolver tudo pela boca. E aí essa pessoa precisa falar, precisa chorar. As mulheres orais são as mulheres que são mais fofinhas, que tem a maçã, né? Tem a bochecha de maçã, são mais fofinhas, tem um rosto mais redondo, tem um rosto mais infantil. Então são mulheres muito intensas emocionalmente, quando estão bem, estão muito bem, quando estão mal, estão muito mal. Um dia só é uma montanha-russa de emoção. Oral é o segundo traço. O terceiro traço que é formado é o traço da psicopatia, do psicopata. E não é aquele psicopata do filme, tá? É o psicopata porque a gente ele manteve a nomenclatura do Reich. Então o psicopata é aquela pessoa, eu tenho 20% de psicopatia. Então, a minha cabeça aqui em cima é maior, mais larga e vai descendo e vai fazendo um triângulo invertido. Esse triângulo invertido é do psicopata, tá? O psicopata tem um tronco mais largo do que a cintura. O psicopata geralmente tem o peito estufado, vai ser o cara que vai se arrumar mais. São pessoas que são muito práticas, muito objetivas, são pessoas que querem a liderança no relacionamento. E a psicopatia é formada de 1 ano e meio até 2 anos e meio, na época que a criança começa a perceber o mundo com o pai e começa a desenvolver a articulação dos braços e de que o pai e a mãe começam a mandar fazer o bilu-bilu, faz aquela gracinha, e a criança começa a fazer algumas coisas para agradar o pai. Quando a criança vê que quando ela faz alguma gracinha, o pai sorri, o pai e a mãe dá atenção, ela, quando eu faço isso, meus pais olham para mim. E aí, esse traço do psicopata é o traço que precisa muito de troca. Precisa trocar muita coisa, precisa dar e receber, porque ele entendeu, né, que se ele fizer alguma coisa, ele ganha. Então o psicopata é um ótimo manipulador, e pode manipular para o bem, pode manipular para o mal. Quando está no recurso, manipula para o bem, para que todos ganhem. Quando está na dor, ele manipula para o mal, para que só ele ganhe. Então no relacionamento, um homem que tem muita psicopatia, no caso eu tenho 20% de psicopatia, então é uma quantidade considerável. Eu penso sempre em manipular para que eu e a Keila ganhem, para que nós dois ganhemos, para que nós dois estejamos bem. Eu penso muito para que eu faço sempre o meio de campo, eu sempre penso muito nela, penso em mim, para que a gente seja um casal, para que a gente seja um time, mas para que eu ganhe e para que ela ganhe.
tá? Então eu quero sempre estar na liderança, no comando do relacionamento. Eu tenho uma responsabilidade, mas eu sou uma pessoa muito justa comigo, muito justa com ela. E isso que é um psicopata no recurso. O psicopata vai organizar o meio de campo para que todo mundo ganhe. Vai na empresa, no relacionamento, no trabalho, no futebol. Então ele vai organizar para que todo mundo ganhe. Isso é bom. Agora, quando o psicopata está na dor, ele vai manipular e aí vai ser o homem manipulador, vai ser o homem narcisista, vai ser o homem abusivo, que vai querer que você fique só fazendo as coisas que ele quer. Então tome cuidado com esse tipo de perfil. O quarto traço é o traço do masoquista. O masoquista, ele é o homem que é formado, o traço é formado dos 2 anos e meio até os 3 anos e meio, até os 4 anos, né? Dos 3 aos 4 anos, é formado na época do desfraude, quando a criança está indo para a época de deixar a fralda. E aí, em algum momento ali que a criança que fez cocô, que fez xixi, e a mãe ou o pai falaram que aquele xixi, que aquele cocô incomodou, que está cheirando mal, essa criança começa a ver que ela incomoda, que o xixi ou o cocô incomoda. E ela vai começar a trancar a bunda, fechar a bundinha para não fazer cocô, para não fazer xixi. E nisso, o corpo do masoquista é um corpo mais quadrado, mais troncudo, a perna é mais grossa e a bunda é chupada para dentro, como se tivesse sido chupada. São homens naturalmente protetores, naturalmente que têm uma disciplina, que querem relacionamento. São homens que são pacientes, que são leais, certo? Por quê? Porque ele tem muito medo de desagradar. Ele tem muito medo de incomodar. Ele tem muito medo de desagradar de fato. E aí ele vai ser um homem perfeccionista, que vai fazer muitas coisas para não te desagradar. Então é um ótimo partido também, um homem masoquista. E a mulher masoquista também. Vai ser essa mulher que vai querer vai buscar muito a segurança. E o quinto e último traço é o da rigidez, que é a mulher que tem a cintura de violão, que é a mulher que é o traço que é formado quando a gente tem de 4 a 5 anos e meio, que é a época que a criança começa a observar que o pai tem a mãe, o avô tem a avó, o tio tem a tia e ela sobrou. E ela não tem ninguém. Ela começa a ver o mundo em pares. E ela começa a ver que naquela triangulação dela com o pai e com a mãe, ela perdeu. E nisso que ela perdeu, ela desenvolveu um recurso. O recurso de ser proativa, de ser competitiva, de ser ágil para que ela não perca mais. Ela viu que o pai era o namorado dela, mas que o pai ia dormir com a mãe. Nisso que o pai ia dormir com a mãe, ela perdeu o pai para a mãe. E nisso que ela perdeu o pai para a mãe, ela falou, pai, eu não posso mais perder. Então eu vou ser competitiva, eu vou ser ágil, eu vou ser proativa. E o formato do corpo vai se formando para que ela não perca. É um formato com a perna torneada, com a cintura de violão, com um bumbum maior, com um rosto simétrico, com o sorriso colgate. É uma mulher multitarefas, que está sempre fazendo várias coisas ao mesmo tempo, que muitas vezes imagina que as coisas só se resolvem na cabeça dela, que queria que as pessoas pensassem como rápido como ela pensa, que queria que o dia tivesse mais que 24 horas, que se o dia tivesse mais que 24 horas seria muito bom. É aquela mulher que geralmente é ciumenta, que quer ter o controle da situação. É aquela mulher que é muito exigente com ela e com os outros, que muitas vezes vai para o caminho do perfeccionismo. E uma das coisas que você tem que entender, se você for essa mulher com traço de rigidez, é que essa mulher da cintura do violão, é que você não precisa ser perfeita para ser amada. Que mesmo sem você ser perfeita, você vai ser amada. Que você não é perfeita, que eu não sou perfeito, que ninguém é perfeito. Então, a rígida, quando está no recurso, ela é imbatível. Ela usa a energia dela, a competitividade, a agilidade e a proatividade dela para poder ter um relacionamento, ter dinheiro e ter saúde. Só que a rígida, quando está na dor, o que ela faz quando ela está na dor? Quando ela está na dor, ela passa a ser uma mulher que quer controlar tudo. Quer controlar o sol, a lua, quer controlar a chuva, quer controlar os homens. E aí ela acaba sofrendo por isso. Então você precisa ter a coragem de tirar essa armadura. Essa armadura que você usa para mostrar para os outros que você é forte, que você é guerreira, que você dá conta de tudo, tá pesada. É muito pesado viver com armadura. Então você precisa tirar essa armadura para consertar a ferida que tem aí no seu peito. E depois que você curar a ferida do seu peito, você poder andar sem armadura. Porque a vida é uma dança, a vida não é uma luta. Porque se relacionar é uma dança. Você vai se permitir ser conduzida, se permitir ser protegida. Você vai se permitir ser guiada na dança da vida. Então, você precisa tirar essa armadura e curar essa ferida para que você possa dançar. E o que é esse dançar? O que é se permitir ser cuidada, se permitir ser protegida? É você se permitir de novo se relacionar.
conhecer alguns homens, é você se permitir ser conduzida por um homem. Mas é qualquer homem? Não. Não é qualquer homem. E a rígida, quando está na dor, ela tem o pai como herói. Ela tem o pai como o modelo de homem. E se você continuar tendo o seu pai como um herói, você só vai escolher homens piores ou iguais ao seu pai. E muitas vezes o seu pai, ele não foi um bom marido. Ele não foi um bom provedor. Ele talvez traiu a sua mãe, ele talvez abandonou a sua mãe, ele teve algum erro, porque ele não é perfeito. E tá tudo bem. Só que você precisa tirar o seu pai do pedestal. Tirar o seu pai do pedestal e colocar ele no quê? Como uma pessoa comum, uma pessoa normal. Para colocar Deus como autoridade, depois você e depois os outros. Se você continuar enxergando o seu pai, se você quiser continuar deixando o seu pai como o homem mais importante da sua vida, você vai continuar solteira. Você vai continuar atraindo homens indisponíveis. Por quê? Atrair homens indisponíveis e escolher homens indisponíveis é uma forma de o seu pai continuar sendo o homem mais importante da sua vida. Então você tem que ter coragem de deixar de ser a princesinha do papai para poder ser a mulher para um homem. Ser a esposa para um homem. E o homem, ele não vai ser igual ao seu pai, que vai fazer tudo o que você quer. O homem vai ser o seu homem, o seu marido, o seu namorado, o seu parceiro, que vai dividir as coisas com você, que sim, vai na frente, que sim, vai liderar o relacionamento, mas que ele não é o seu pai. E você vai ter que se arriscar a conhecer os homens e deixar o seu pai de lado, porque o meu pai, ele me ama, o meu pai, ele é maravilhoso, o meu pai, ele sim, eu sei que ele te ama, mas o seu pai é o marido da sua mãe, o seu pai é o homem mais importante do mundo para a sua mãe, a sua mãe é a pessoa mais importante do mundo para o seu pai. Você precisa encontrar um homem que seja o homem mais importante do mundo para você e que você seja a mulher mais importante do mundo para ele. Enquanto você quiser ser a princesinha do papai e você não abrir mão desse ganho, né, de não se responsabilizar, de aprovação, de reconhecimento, você vai continuar solteira. E atrair homens indisponíveis, o que você ganha atraindo homens indisponíveis? Não, como assim, Renato? Como assim eu ganho alguma coisa? Sim, existe um ganho indireto quando você atrai homens indisponíveis. Como assim, Renato, um ganho indireto? O ganho direto funciona assim. Imagina que você descobriu que quando você estava mastigando um chiclete, e aí ou então comendo um doce, e aí você viu que o seu dente estava doendo. Você começou a olhar e percebeu que você tinha uma cárie no dente. E aí você falou, nossa, mas a minha cárie, ela só dói quando eu como doce, né? Então, aí o que você fez? Você parou de comer doce. Tô com uma cárie, percebi que só doía quando eu comia doce, vou parar de comer doce. O que aconteceu? Você parou de comer doce e aí você emagreceu. Aí aquela cárie, aquela dor, trouxe um ganho indireto, que foi emagrecer. Aí você falou assim, não, vou continuar com a cárie, porque a cárie está me trazendo emagrecimento. Se eu curar a minha cárie, eu vou engordar. Então eu vou ficar com a cárie. Isso que é um ganho indireto. Agora imagina você na sua vida. Você fala assim, Renato, eu tô solteira, eu só atraio homens disponíveis. Os homens não querem namorar comigo, os homens não querem nada sério, os homens estão comprometidos, né? É a dor, é a cárie, é a dor. Eu me sinto como? Eu me sinto frustrada, eu me sinto fraca, eu me sinto incapaz, eu me sinto triste, eu me sinto sozinha. Essa é a dor. Mas qual que é o ganho que atrair homens indisponíveis te traz? O ganho é o ganho de controle, é o ganho de força, é o ganho de poder. Enquanto eu atraio homens indisponíveis, eu estou no controle da situação. Ninguém me trai, ninguém faz eu sofrer, eu não preciso me envolver, eu não preciso chorar, eu não preciso me entregar, eu não preciso me arriscar, não. Eu tô aqui, né? Eu fico com um cara aqui, fico com o outro ali, a minha vida vai passando. É como se você tivesse se acostumado a viver já. É como se você tivesse se acostumado com essa dor de atrair homens indisponíveis. Por quê? E também qual que é o outro ganho direto? Você se sente forte, se sente poderosa no controle, você não precisa mostrar suas fragilidades. Você não precisa mostrar suas incertezas. Você não precisa mostrar as suas fraquezas. Por quê? Porque o cara é indisponível, ele só vai até um certo ponto. Ele só vai até o sexo, ele não vai te conhecer, ele não vai conviver com você. Então você não precisa mostrar sua fraqueza, suas imperfeições. Tem outro ganho, né? Esse é outro ganho. Outro ganho é, enquanto eu atraio homens indisponíveis, o meu pai continua sendo o homem mais importante do mundo para mim. Eu continuo indo na casa do meu pai, eu continuo visitando meu pai, eu continuo, né, sendo a princesinha do papai. Não tem nenhum homem que me leva para longe do meu pai. Eu continuo cuidando do meu pai. E aí, o meu pai continua sendo a pessoa mais importante do mundo. E aí, qual é o ganho direto? É o ganho de não se responsabilizar. É o ganho de não ter responsabilidade. Então perceba, quando você tem uma dor e essa dor se repete ao longo da sua vida, ela só se repete porque você tem um ganho direto. A sua cárie está fazendo você emagrecer. E você não quer deixar de emagrecer, porque você acha que se você arrumar a sua cárie, você vai comer doce de novo. Aí você vive nesse ciclo vicioso de dor e de ganho. Dor e de ganho, dor e de ganho.
Continua com o homem disponível. Por quê? Porque você acha que se você encontrar um homem disponível, você vai ter que se entregar, você vai ter que se abrir, você vai ter que demonstrar suas fraquezas, você vai ter que correr o risco de sofrer, sim. Mas quando você faz isso, sabendo quais são as características do homem que você está procurando, quando você faz isso, sabendo quais são as características dos homens que só querem sexo, quais são as características dos homens que não estão prontos para o relacionamento, quando você começa a criar a oportunidade de conversar com 1, com 2, com 3, com 4, com 6, com 7 homens novos por semana, quando você começa a ter uma vida social interessante, quando você começa a ter uma rotina de autocuidado, para colocar Deus em primeiro lugar, você em segundo lugar, as outras pessoas em terceiro lugar, quando você começa a entender a mente dos homens e entender quais são os sinais que esse homem dá, você passa a ter mais confiança, passa a ter mais segurança, passa a saber quando é a hora de começar e quando é a hora de continuar, e quando é a hora de parar, quando é a hora de continuar ficando com aquele cara e quando é a hora de dizer não, esse cara que eu não quero mais não, eu vou pro próximo. E você ir para o próximo sem se culpar, você ir para o próximo sem perder tempo. Por quê? Quando você perde 1 ano com um, 2 anos com outro, 6 meses com outro, 7 meses com outro, quando você vê, já tem 35, já tem 40, já tem 50 anos e você não vai poder mais ser mãe. Então, quando você entende a mente dos homens, quando você tem conhecimento sobre isso, e é exatamente isso que a minha cliente tem, você consegue ter mais segurança, mais preparo, mais conhecimento para conhecer os homens sem esse peso, sem esse medo. Você vai se arriscar menos. O conhecimento, a informação vão te dar o preparo, vão te dar a segurança para você poder conhecer novos homens. O caminho não é você se fechar para o relacionamento. O caminho não é você envolver o seu coração no arame farpado, não. O caminho é você abrir o seu coração e você ir aos poucos, de interação a interação, de encontro a encontro, conhecendo novos homens e observando. A Luísa está falando, mas quando eu vejo, já estou totalmente dentro do relacionamento e não consigo sair. Luísa, aí não é a rígida que está na dor, aí é a oral, tá? É a oral que está na dor. A oral que é mais tendente à dependência emocional, certo? E aí, Luísa, o ponto é trabalhar a rotina de autocuidado. Trabalhar essa parte de você, dessa dependência emocional. Tem muito a ver com seu pai e com sua mãe também, tá? Porque assim, se você entra no relacionamento e você não consegue sair, teoricamente você não precisaria sair do relacionamento, só porque ele é ruim. Ah, eu descobri que ele é ruim depois. Depois quando? Né? Ah, não consigo sair porque eu já estou envolvido. Então, você está se entregando antes de conhecer ele de fato. Está se entregando antes dos 2 meses, antes dos 1 mês e meio ali, que é a hora que você está conhecendo o cara. Então, tem que ir aos poucos. Tem que ir conhecendo, de interação a interação, de encontro a encontro. Mas o ponto é, eu identifiquei que esse cara não serve pra mim, eu identifiquei, desde o primeiro encontro até no máximo 3, 4, 5 meses, eu identifiquei que esse cara não é pra mim, beleza, bacana, eu vou me afastar, vou entender que tem outro, vou entender que de onde saiu aquele tem outro, eu vou voltar para o meu lugar, eu vou voltar para o meu porto seguro, eu vou voltar para ficar sozinha e bem, para conhecer outra pessoa, e não simplesmente dizer assim, ah, eu vou ficar com esse homem porque eu não quero encontrar outro, porque eu não quero ficar sozinha, não. Tá? Então o ponto é, identifiquei que ele não serve pra mim, vou me afastar sem culpa, sem peso. Gente, homem é que nem ônibus, a cada 3 minutos passa um. 50% da população mundial é feita de homens. Tem muitos homens bons por aí, tem muitos homens saudáveis por aí. Só que muitas vezes você quer encontrar um homem que não é o homem que você precisa. Você quer encontrar o homem que você quer, que é o bonitão, que é o gostosão, que é o ator da novela, que é o ator da Globo. Não tem esses caras. Tem outros traços. Esses são só os rígidos. Tem outros 4 traços. Assim como você é rígida, a rígida é mais bonita, a rígida tem uma beleza mais aparente, é um rosto mais simétrico, tem um corpo mais simétrico. Os rígidos também são pessoas mais simétricas, mas não necessariamente você precisa namorar com uma pessoa rígida, tá? O rígido é o cara que tem a beleza 9 e 10, mas tem outras pessoas que tem beleza 7, que tem beleza 8, que tem beleza 6. Quando você escolhe o homem pelo corpo, pela beleza, você está indo pelo seu instinto, pela beleza física, pelo corpo. Só que você não pode escolher o homem pelo seu instinto, tá? Relacionamento não é instinto, relacionamento é estratégia. Você estudou para trabalhar, você estudou para se formar, você estudou na contabilidade, você estudou medicina, você estudou direito, você estudou marketing, você estudou para vender, você estudou várias coisas para você poder ter habilidade para ter aquilo. Relacionamento é a mesma coisa. Você precisa estudar para criar a habilidade de se relacionar e não simplesmente ir pelo seu instinto. Qual que é o seu instinto? O seu instinto é o de gostar de alguém, que é a síndrome da princesa.
Toda mulher tem esse instinto. Só que você tem que estudar, praticar, para que você possa controlar esse instinto de gostar de alguém e direcionar esse instinto para um homem que merece esse instinto. Para um homem que superou alguns obstáculos, superou alguns desafios. E não para simplesmente qualquer homem. Então você não pode mais seguir o seu instinto. Você não pode simplesmente dizer assim, eu quero esse cara porque ele é bonito, porque ele é lindo, porque ele me atrai. Tá, mas com quem que ele mora? Ele é atencioso? Ele te trata bem? Ele está demonstrando que é um relacionamento? Ele é um homem que respeita a sua liberdade? Porque das 12 características do homem foda, só uma é física, né? Ele precisa te atrair fisicamente. E as outras? As outras 11? As outras 11 são comportamentais. Então, quando você vai pelo físico, pela beleza do cara, você está indo por menos de 10% do que o cara precisa. E você precisa parar de ir pelo instinto e ir pela personalidade, pelo que ele tem por dentro, por como ele faz você se sentir. Muitas vezes, eu tenho muitos clientes que elas falam assim, nossa, Renato, no primeiro encontro, eu não deu aquele, nossa, que cara lindo. No primeiro encontro, eu não achei que ele seria um cara maravilhoso, que seria pai dos meus filhos. Mas, quando ele começou a conversar, quando ele começou a me falar as histórias dele, quando ele começou a mostrar a liderança, quando ele começou a mostrar a provisão, quando ele começou a contar a história dele, eu comecei a admirar mais ele. Eu comecei a ver que ele é um homem admirável, que eu comecei a admirar. Ele começou a ficar mais bonito. Então, quando você começa a focar nos homens masoquistas, quando você começa a focar nos homens orais, quando você começa a focar nos homens que têm mais psicopatia, e não só nos homens rígidos, nos esquizoides, você começa a dizer, pô, esse cara aqui também é um cara bacana. Ele não é o troféu que eu vou mostrar pra minha mãe ou pro meu pai. Ele não é o troféu, mas ele é um cara que eu me sinto seguro ao lado dele. Ele é um cara que me faz bem. Ele é um cara que me faz eu me sentir bem. Então, a mulher, a rígida quando tá no recurso, qualquer tipo de mulher quando tá na sua energia feminina, ela escolhe o homem por como ele faz ela se sentir. E não tem como você saber como se sente ao lado do homem se você nunca viu ele, né? Aí eu tenho muitas mulheres, nossa, Renato, eu quero que ele me chame pra sair, é ele, porque eu quero que seja ele, porque nananã, sendo que você nunca conviveu com ele, só porque ele é bonito. Aí você está escolhendo um homem pela energia masculina. E quando você escolhe um homem pela energia masculina, você está mudando a biologia, você está mudando a sua forma de viver. Você está tirando do homem aquilo que ele nasceu para fazer, que é liderar, que é conquistar um território, que é dominar, que é liderar, que é conduzir. Então, é muito importante você entender que você precisa desarmar, tirar essa armadura e entender que você não é perfeita, entender que você não precisa ser perfeita, para você poder começar a escolher os homens de uma forma feminina, de uma forma por como ele faz você se sentir. E aí pode ser no primeiro encontro ou no aplicativo ali no Instagram ou qualquer outro aplicativo, eu tenho que começar a dar match com os outros homens, tenho que começar a dar match com o homem número 7, número 6, número 8, tem que dar match com outros homens, não só o que tem beleza 9 e 10. Continua dando match no 9 e 10, mas dá match pro 6, pro 7 e pro 8, certo? Então, se você tem a cintura de violão, se você atrai homens indisponíveis, você precisa curar a sua relação com o seu pai. Entender que seu pai não foi um homem perfeito. Entender que seu pai errou. E devolver esse peso para ele. Para que você não carregue mais peso com você. Para que você não entenda mais que os erros que o seu pai fez, que os homens também podem fazer, não. Eu tenho uma cliente que ela entrou na mentoria agora. Ela falou assim que com 2 anos a mãe foi embora. Ela ficou sendo cuidada pela avó. Mas que quando a mãe voltou, quando ela tinha 7 anos, ela viu o pai batendo na mãe. E ela atrai, ela escolhe os homens indisponíveis. E a gente descobriu que ela atrai, que ela escolhe homens indisponíveis porque ela tinha medo de sofrer como a mãe sofreu. Ela atraía homens indisponíveis porque o pai era ausente, né? Porque o pai dela era ausente, porque o pai dela não dava atenção, não dava carinho. Aí quando ela não atraía, quando ela não ficava solteira com homens disponíveis, ela escolhia os homens violentos, iguais ao pai. Por quê? Porque ela ainda, de forma inconsciente, entendia que o modelo de homem era o modelo do pai. Mesmo o pai errando, mesmo o pai sendo ausente, mesmo o pai batendo na mãe, ela atraía homens iguais ao pai. E ela entrou na mentoria e ela já tem agora a forma que ela tem que fazer para curar essa relação com o pai, responsabilizar o pai pelo que aconteceu e aí começar a curar essa ferida e poder encontrar homens melhores que o pai. Homens naturalmente saudáveis, homens protetores, homens provedores, homens respeitadores, homens saudáveis, tá? Amar, eu nunca quis um homem como meu pai. Acho que todos os homens vão agir como ele agiu. Se você acha que todos os homens vão agir como ele agiu, você já está, de forma inconsciente, achando que os homens são iguais ao seu pai. Então não é esse o caminho. O caminho é entender que o seu pai foi um homem comum. E aí, entender que ele errou, tá bom? Você vai perdoá-lo, você vai responsabilizar pelo que aconteceu. Mas existem outros homens
Existem homens bons no mundo. Existem muitos homens querendo uma mulher como você. E eu, quando eu era solteiro, eu também tinha muita dificuldade de começar a namorar. Por quê? Porque os homens também não estudam sobre relacionamento. Porque os homens não estudam sobre como chegar numa mulher, sobre como conhecer uma mulher. Não, os homens não estudam sobre isso. E muitas vezes você gosta de um cara, ou você se interessou por um cara que está aqui do seu lado, numa cafeteria, num pub, numa balada, ou na pizzaria, ou na fila do banco, ou na fila do pão, qualquer lugar. E aí você olhou pra ele olhou pra você, e aí você não falou com ele não falou com você, passou a chance e beleza, acabou, né? Nunca mais você encontra aquele cara. O cara que poderia ser o pai dos seus filhos. Então, na minha mentoria, eu mostro como as minhas clientes podem criar oportunidade. Criar oportunidade de conversar com um, de conversar com outro, de conversar com vários homens, porque todo relacionamento começa com a primeira conversa. E se você não tiver costumes de começar conversas com homens novos, a chance de você continuar solteiro é muito grande. Então, se você tem muita rigidez e se você não quer estar na dor, você não vai querer mostrar suas imperfeições, suas fraquezas, você vai ficar fechado. Então, é importante começar a se abrir, é importante começar a conhecer novos homens, é importante se afastar dos homens errados sem se culpar. Ah, eu entendi que ele não serve pra mim. Eu entendi que é um relacionamento ruim. Eu entendi que ele não é um cara fiel. Bacana, vamos pro próximo. Sem se culpar, sem muitas coisas, sem perder muito tempo. A vida é rápida, a vida é justa. A vida vai dar pra você o que você tá merecendo. Se você ainda não tem uma vida boa, é porque você tá se contentando com coisas ruins, com homens ruins. Se você ainda não tem uma relação saudável, é porque você ainda não se afastou do seu ex. É porque você não se afastou daquele cara que não serve. É porque você ainda tá esperando o cara mudar. E o homem precisa ter 12 características básicas. Se ele não tiver essas características básicas, não é ele. Ele não vai mudar. Quem precisa mudar é você. Você precisa começar a tirar essa armadura, curar a relação com seus pais, abrir mão de ser essa princesinha do papai para atrair homens disponíveis. E quando você atrair um homem disponível, você tem que ter coragem de se abrir. Você tem que ter coragem de viver. Tem que ter coragem de confiar nele. Mas confiar com o olho aberto, não é confiar com o olho fechado. É confiar... beleza, vou confiar, vou partir do princípio de confiar, mas se ele me der algum motivo, se ele mentir pra mim, se as coisas começarem a mudar, opa, talvez não seja ele, então vamos pro próximo. Então, esse movimento de você ir pro próximo sem perder muito tempo, ele é fundamental. A gente chama isso de lastro emocional. Lastro emocional é a capacidade que você tem de você lidar com esse vazio interno que você tem, tá? Lidar com esse vazio interno que você tem para suportar essa frustração de não ser o homem e manter esse espaço vazio, porque esse espaço vazio que tem dentro de você é o espaço que o homem vai preencher. E se não for aquele cara que preencheu, outro homem vai preencher. Mas se você não souber lidar com esse espaço vazio, você vai virar uma mulher que vai querer preencher esse espaço você mesma e aí você vai se fechar, entendeu? Você não vai sentir, você vai fugir do sentir. E quando você foge do sentir, você começa a ser uma mulher masculina. Você começa a ser uma mulher da energia masculina, tá? A Roberta falando, eu queria não me apegar rápido. Roberta, é exatamente isso que o conhecimento, que a informação traz, certo? Toda mulher tem esse instinto de se apegar rápido. A mulher tem esse instinto de gostar de alguém. Mas você precisa começar a dominar esse instinto se você quiser arrumar um namorado. Você precisa começar a seguir a sua intuição. A intuição vai dizer, não é ele. Olha a prestação, não é ele. E você tem que seguir a sua intuição. E, mas ele vai mudar, mas eu não quero ficar sozinha. Então, o se apegar rápido demais é uma dependência emocional. O se apegar rápido demais eu não quero ficar mais sozinha. Eu não quero mais ficar solteira. Eu não tenho uma rotina de autocuidado, eu não me cuido. Eu preciso que aquela pessoa me ame. Eu preciso que aquela pessoa me aprove. Eu preciso que aquela pessoa me reconheça. E não é esse o caminho. A sua felicidade não pode depender de outra pessoa. Então, o que você pode fazer, Roberto, para não se apegar rápido? Ter uma rotina de autocuidado, curar sua relação com seus pais, entender quais são as características do homem e ficar mais esperta e começar a tomar decisões baseadas no racional, na lógica e não na emoção. Então, quando eu ajudo as minhas mentoradas, as minhas clientes, eu justamente trago essa razão, essa praticidade, essa objetividade na hora de tomar decisão. Falo, esse cara aqui fez isso. O que você acha? Não é por esse caminho, né? Vamos por esse aqui. Se ele fez isso aqui, quer dizer que vai acontecer isso aqui. Então, é muito objetivo, é muito claro. Quando você sabe o caminho, quando você sabe o que vai acontecer, baseado na experiência, então esse pense comigo, né? Beleza, vamos pensar aqui comigo. Quando eu chamo você para pensar comigo, você começa a ter mais razão, mais praticidade para tomar decisões, tá? A emoção não pode tomar decisão. Quem toma decisão é a razão. Imagina, como é que é a emoção? Nossa, eu vou para uma festa.
Ai, nossa, essa festa vai ser maravilhosa, vai ser perfeita. Eu vou conhecer aquele cara e não sei o que, e vai acontecer isso. E aí eu vou sair com ele, e aí a gente vai começar a namorar. Então você começa a imaginar a festa pela emoção. Quando você vai ver, aquela festa não foi nada que você imaginou. Por quê? Porque estava pela emoção. Agora quando você vai pela razão, né? Vou pra festa, beleza, o que vai acontecer na festa? Não sei. Vou chegar lá, vou ver. Não vou criar expectativa. Vou chegar lá, vou ver. Vou conhecer pessoas, vou me conectar, falar com um, falar com outro. E aí você não espera, você não cria expectativa, certo? Sou a Gabi. Encontrei um homem de alto valor. Disse diversas vezes que estava sem barreiras nenhuma no relacionamento. Com 2 meses mudou. Não queria mais conversar. Começou com algumas grosserias. Gabi, a gente não tem nada garantido, né? Eu sempre falo que a gente precisa esperar pelo menos 2, 3 meses para você conhecer o homem de fato. Então, se ele começou com algumas grosserias, mostra que ele não sabe respeitar uma mulher. Grosseria é inadmissível. Se ele começou com grosseria no segundo mês, mostra que isso vai piorar com o tempo. Grosseria é inadmissível. Então você vai falar, de onde eu vim, eu não aceito esse tipo de coisa. Essa foi a última vez. Se isso se repetir, nós não vamos ficar mais juntos. Mas também se ele não quer mais conversar, né, se ele está se fechando, é um problema também. É um problema. Então você vai, claro, ir pelo caminho de você conversar. Se ele não quer conversar, beleza, então ele mostra que ele não está sendo um homem disponível para você. Pode acontecer. Me pediu namoro com 2 meses. E com 4 meses terminou dizendo que não tem sentimento por mim. Beleza, Gabi, acontece. Vamos pro próximo. Não se culpe por isso. Tem que ir pro próximo. Não ficar perdendo muito tempo. Acontece. Mas eu também já tive alguns relacionamentos. E nem por isso eu parei de buscar um relacionamento. Nem por isso eu desisti do amor. Por quê? Porque o amor é a base de tudo. O amor é o que move o mundo. E nós somos seres complementares. Homem e mulher. Somos complementares. Nós temos uma interdependência. Nós dependemos um do outro. Eu sou feliz sozinho? Sou. A Keila é feliz sozinha? É. Só que se eu não tiver a Keila, a minha vida não fica completa. Se a Keila não tiver a mim, a vida dela não fica completa. A minha vida sem a Keila é uma vida muito sem graça. A Keila é o motivo que eu acordo de manhã para trabalhar, para ganhar dinheiro, para poder dar o melhor para ela, para poder dar o melhor para a nossa família, para poder ter um filho. Pela Keila eu posso ser melhor, eu quero ser melhor, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero ajudar mais pessoas, para poder ter uma vida com ela. A vida ao lado da Keila é muito boa, a gente divide muitas coisas boas, a gente vai no cinema, a gente come pizza, a gente toma um vinho, a gente vai na praia, a gente viaja, a gente faz tudo junto. Se eu fizesse tudo isso, eu posso fazer isso tudo sozinho? Posso, mas vai ter graça? Não. Não tem graça. Não tem graça viver uma vida sozinho. A minha vida com aquele é uma vida muito mais bonita, muito mais bela, muito mais graça. Eu tenho sentido na vida. Se eu não tivesse aquele, eu ia estar na balada, na bebida, ia estar preso na pornografia, na droga, no baralho. Assim como a vida de uma mulher sem um homem é uma vida muito pesada. É uma vida muito desgastante. Por quê? Tem que trabalhar, tem que trocar pneu do carro, tem que levar o carro no mecânico, tem que arrumar mala, tem que fazer não sei o que, tem que dar conta de tudo. E foi exatamente isso que ela falou no vídeo, que quando ela pode estar às 3 horas da tarde fazendo bolo, cuidando dela, indo pra academia, ela tá relaxada. E eu faço trabalho duro. Por quê? Porque eu sou homem. Os homens foram feitos para fazer o trabalho duro. Por que são os homens que constroem estradas? Por que são os homens que constroem pontes? Por que são os homens que constroem que fura o poço ou que sobe em cima do poste? Por quê? Porque os homens foram feitos para lidar com coisas difíceis, com coisas pesadas. E a mulher não. A mulher foi feita para dar luz, para dar o amor, para dar o carinho, o afeto, a atenção. Então perceba, nós somos seres complementares, um complementa o outro, nós somos uma dupla, nós somos um time. O nosso campo energético como um casal é infinitamente maior do que um campo energético de uma pessoa só. Nós vamos gerar outra vida, nós vamos ter um filho. Então, se não fosse a família, nós não estaríamos aqui hoje. A família é a base de tudo. Então, tira essa armadura, tira esse arame do peito, tira esse arame farpado e cura essa ferida para você poder continuar conhecendo homens. Não vale a pena você se fechar, não vale a pena você continuar num relacionamento ruim. Você precisa viver uma relação saudável, viver isso que eu vivo com aquela hoje, de ter paz, ter tranquilidade. A gente estava na academia agora, a gente foi comer uma feijoada, a gente acordou, a gente foi na missa. Então, ter essa rotina em casal é muito boa. É diferente de você estar em casa no domingo à tarde, estar sozinha. É diferente de você ter uma promoção, ter alguma coisa para comemorar e não ter ninguém para comemorar, ou você chegar em casa e não ter ninguém te esperando, né? Eu vejo quando ela abre a porta e fala amor, né? E eu respondo, e a gente se abraça, né? Como que é bom a mulher poder chegar em casa e ter um homem esperando, ou como que é bom um homem chegar em casa e ter uma mulher esperando. A vida faz sentido, o sentido da vida é esse, de ter um propósito, de deixar um legado, de deixar filhos no mundo, deixar um mundo melhor.
Se você não tiver esse propósito de ter uma família, você vai se perder. Você vai ficar cuidando do seu cachorro, você vai ficar cuidando do seu sobrinho, você vai cuidar da sua mãe, vai cuidar do seu pai. Ou seja, se você não quiser resolver os seus problemas para você poder ter uma família, você vai resolver o problema dos outros. Você vai ser aquela mulher que no Natal, ao invés de falar sobre as suas viagens, sobre os seus relacionamentos, sobre a sua vida, em vez de te contar as suas histórias, você vai dizer assim, mas sou eu que cuido do meu pai e da minha mãe, sou eu que fico cuidando deles, enquanto os seus irmãos estão aí viajando, curtindo a vida, tendo a família deles. Então chegou a hora de você tirar essa armadura, chegou a hora de você abrir mão dessa perfeição, chegou a hora de você curar essa dependência emocional para atrair, encontrar e se relacionar e ter uma família com um homem saudável, ter um relacionamento saudável lá de um homem saudável. Tem muitos homens bons procurando por aí, só que relacionamento não é sorte. Relacionamento não é, qualquer coisa, um dia vai acontecer, eu vou esperar. Aí você tem 35, aí você tem 40, aí você tem 50 e aí não acontece. Por quê? Porque se você continuar indo pelo instinto, você vai continuar perdendo tempo nos homens bonitos, nos homens que não querem nada com nada. E não é esse o caminho, combinado? Então essa foi a nossa live de hoje. Espero que tenha feito sentido para você. Se você quer fazer uma análise corporal, um raio-x corporal, manda um eu quero aqui depois da live, porque eu vou falar com você, né, para você poder fazer um raio-x, entender quais são os seus traços e você poder também entrar na mentoria para começar a namorar daqui a 6 meses. Se você quer que esse seja o seu último ano solteira, não perca tempo e entre ou na mentoria individual ou na mentoria em grupo. Combinado? Essa foi a nossa live de hoje. Se cuida, uma ótima semana para você, que você tenha uma ótima semana, uma semana abençoada, que você possa ter saído daqui mais confiante, mais segura e sem essa armadura para você poder curar essa ferida no seu peito. Combinado? Se cuida, beijão, ótima semana para você.